Eu digo isso por quê? Porque tem muita gente que acha que a obesidade basta você ter vontade de controlar ela, né? Ah, não come mais, pronto, acabou. E não é assim. Algumas pessoas, de fato, têm uma dificuldade imensa de perder peso. Principalmente quando a gente atinge o nível da obesidade mórbida. A gente começa a ter vergonha, medo, a se isolar, a pensar e a imaginar o que as outras pessoas falam da gente. Até aquela sensação de que eu gostei de uma roupa, mas passei na loja e a roupa é... A loja é pra magrinho, né? E aí você entra lá e você não se identifica. Hoje, talvez, a gente tenha um pouco mais no mercado de confecções voltada para as necessidades dos obesos e um pouco mais de opção. Mas até um tempo atrás, não se tinha essa preocupação, né? Então você entrava na loja, o vendedor já olhava pra você, te media, né, de cima e embaixo, do tipo falando, filha, você enxerga, não tem coisa pro teu tamanho aqui. E é horrível essa sensação. Eu sei o quanto isso é horrível, o quanto é horrível você ser medido. E quando às vezes você vai participar de um jogo, uma brincadeira, mesmo que seja ali entre colegas ou alguma coisa assim, ou algum evento social, e tem lá uma partida de vôlei, como vocês sabem, eu sempre joguei desde pequena e sempre gostei. E aí tem naquela, vamos dividir o time, vamos escolher. E você acaba ficando pro final. Porque os outros vão falar, gorda, obesa, é mole, ela nem vai aguentar jogar, né? E, gente, isso acontece. Isso é de verdade. Isso faz parte da realidade da vida de um monte de gente. As pessoas, infelizmente, ainda tratam a obesidade com preconceito, ainda praticam bullying. Quanta piadinha a gente vê com o obeso. Quanta piadinha sem graça. Quantas vezes as pessoas que têm obesidade sofrem preconceito numa entrevista de emprego, que você vai ali oferecer o seu serviço em busca de uma vaga de emprego e a pessoa acaba não conseguindo a vaga, às vezes é muito mais capacitada do que o outro, mas simplesmente porque a pessoa que tá fazendo a seleção olha pra ele e fala, não, ela é gorda, ele é gordo, ele não vai dar conta do serviço. Gente, isso é muito triste. Eu vivi por isso. E chega um determinado momento em que a gente se vê desesperado. Aquele momento em que a gente fala, não aguento mais essa dor, isso dói muito. Você se sentir incapaz e você fala, nossa, eu já tentei atividade física, eu já tentei alimentação, eu já tentei medicação, eu já tentei jejum, gente, jejum assim, intermitente, daquele que você fica sem comer, assim, nossa, de tudo. E nada resolve. Nada. No meu caso, eu posso falar por mim, tá? No meu caso, nada resolveu. Não era porque a Vanessa era preguiçosa que a Vanessa era obesa mórbida, tá? Não era isso, não. E eu continuo engordando. Engordando e não parava mais. Por volta mais ou menos do ano de 2008, começou a haver um movimento que falava um pouco mais da cirurgia de redução de estômago. Existem diversas técnicas da redução de estômago, tá? Eu não vou entrar nesse momento aqui com vocês para explicar a respeito disso, mas começou esse movimento. E eu já tava, assim, bem desanimada, né? Eu agradeço aí até o meu marido, que pacientemente ficou comigo esse tempo todo, mesmo quando eu era obesa mórbida, né? E eu acredito que conviver com um obeso mórbido não é fácil, porque a gente tem uma série de limitações, e tem de verdade. Eu me lembro que eu sempre gostei muito de ir na praia, mas eu morria de vergonha, né? E eu queria ir na praia, mas eu tinha vergonha. E às vezes a gente ia com os nossos amigos, tudo, e eles falavam, vamos fazer uma caminhada daqui, ali. Às vezes era uma caminhada curta, coisa de 500 metros, 1 quilômetro, e eu já chegava lá por causa do excesso de peso. Acho que em 2008 eu tava com mais ou menos uns 130 quilos. Eu já chegava lá exausta, né? Cansada, passando mal e realmente exausta. E assim, ele sempre teve toda a paciência do mundo comigo, né? Não só ele, como a minha família inteira. E nesse período eu comecei a ter algumas outras complicações em função do excesso de peso. Então eu tinha muito cansaço, me cansava muito fácil. Comecei a ter dor nos joelhos, nas articulações, dor na coluna. Por diversas vezes eu me sentia triste, deprimida, então eu entrava às vezes no quarto, no banheiro, chorava. Às vezes eu comia muito e ficava me sentindo culpada, então eu acabava indo no banheiro e enfiava o dedo na garganta, procurando vomitar ali, meio que um começo de bulimia, para tentar vomitar e
tentar não manter aquele peso, mas como eu falei pra vocês lá atrás, bem que a minha professora falava que existiam as 2 genéticas, né? E eu sempre tive a genética de boi de corte mesmo, então assim, de ganhar peso mesmo com vontade, né? De tudo que eu comer ficar, mesmo enfiando o dedo na goela e vomitando, eu acabava absorvendo alguma coisa daquilo. E foi assim que eu comecei a me ver numa situação de desespero. E em 2008 eu passei por uma consulta com uma endocrinologista na cidade que eu moro, que foi assim muito consciente, muito prudente. Eu cheguei lá cheia de perguntas, nessa época eu já trabalhava na área da saúde e falei pra ela, olha, eu tô cansada. Eu tô a ponto de fazer uma besteira porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais ser obesa, eu não aguento mais ser mórbida, pesar 130 quilos, passar por tanto sofrimento, por tanta dor, por tanta angústia, de me olhar no espelho e não me sentir bonita, atraente, de... Nossa, é tanta dor, né? É tanta luta que é difícil falar. É difícil conseguir expressar o que vai no coração e na cabeça de uma pessoa com obesidade, né? Que já tentou de tudo pra emagrecer. Daí eu fui nessa endocrinologista, ela olhou pra mim e ela falou, nossa, Vanessa, você sabe que tem um negócio novo agora, que existe um processo de redução de estômago, uma cirurgia, e eu acho que você é uma boa candidata, porque afinal de contas você já tentou de tudo e realmente não teve sucesso, né? Não consegue perder e manter o peso, porque não é só perder, é manter o peso, mas é algo novo, é algo que você precisa ter comprometimento. Eu não faço aqui, mas se você quiser tentar, quiser saber mais a respeito disso, eu na época também sempre tive o plano de saúde, ela falou, eu vou te encaminhar pro plano de saúde e o plano de saúde pode te dar um direcionamento, o que você acha? E eu olhei pra cara dela e falei, você tá brincando, que tem alguma coisa nova e que eu ainda não tenha tentado pra controlar a obesidade, né? E ela falou, Vanessa, tem, cara, tem um negócio novo. Agora sim, ela falou, eu não faço, eu não sei se você se enquadra no perfil, se você teria que mudar alguma coisa. Ela falou, esse procedimento nem é feito aqui na cidade, só é feito em cidades grandes, né, e de referência. Então, provavelmente você não vai nem conseguir fazer aqui, você vai ter que viajar pra fazer, né? E eu falei, não, tudo bem, vamos tentar, né? E ela me fez o encaminhamento pra levar no plano de saúde, na época, e eu fui até lá, o plano de saúde falou, olha, realmente, existe um procedimento, esse procedimento agora está sendo regulamentado pela Agência Nacional de Saúde, pelo ANS e tal, só que é um procedimento que não é feito aqui na cidade, você teria que viajar, fazer todo o acompanhamento fora, só em cidades maiores, e antes de você passar pelo cirurgião para ele te avaliar, como uma medida meio que restritiva do plano de saúde, você tem algumas outras etapas para estar fazendo. Falei, nossa, o que será que é, né? E daí eu comecei a minha via sacra, seguindo todas as etapas. Por que eu digo isso? Porque o processo de emagrecimento por redução de estômago, ele não é um processo fácil, tá? Ele é simples? É relativamente simples, mas ele não é fácil. Ele não é pra qualquer pessoa. Não é qualquer obeso que vai chegar e vai falar, eu posso. Não. Tem uma série de regulamentações, uma série de instruções, uma sequência de solicitações absurdas que devem ser seguidas, sim, ao pé da letra, porque disso demanda, consequentemente, a tua recuperação depois. Então, assim, existe um processo de antes, durante, depois e pro resto da vida de quem faz redução de estômago que não podem ser deixados de lado ou ser levados como uma mera banalidade. Não. É muito complexo, apesar de ser simples, né? É complexo porque você precisa ter aquele comprometimento. É um diferencial, uma atitude que você tem que ter aqui, ó. Começar aqui e daqui seguir adiante. E então no ano de 2008 eu comecei a minha jornada. A minha jornada em busca de saber se eu era uma candidata, se eu podia fazer, o que eu precisava fazer. Passar pelos médicos e viagem, exame. E, gente, é exame, vocês não fazem ideia. É exame que não acaba mais. É avaliação aqui, é avaliação ali, é psicólogo, é muita coisa. E assim, eu vou compartilhar isso com vocês. Eu me comprometo a transmitir e a dividir com vocês toda essa minha experiência aí dentro do possível pra ajudar as outras pessoas que sofreram e que têm a mesma dor que eu tive durante muitos anos da minha vida. E eu comecei em 2008 a minha jornada.